Olá a todos, então vamos seguir aqui com uma sessão de perguntas, né? Eu recebi várias perguntas no Twitter, essa semana também estou dando um curso aí de projeto ágil aqui no INPE, eu também recebi algumas perguntas dos alunos e vou fazer essa sessão aqui para responder, que eu acho que são perguntas pertinentes, né? No contexto do TDD, certo? Então a primeira pergunta aqui que eu vou estar respondendo é a seguinte: é possível praticar TDD em código legado, certo? Então eu já tenho um projeto e eu quero começar a fazer o TDD. É possível começar? Obviamente o ideal seria começar no começo do projeto, você está começando tudo fresquinho, já fazendo os testes, né? Mas num projeto legado, o que se começa a fazer é o seguinte: você não vai parar, por exemplo, alguns meses para ficar só fazendo o teste. É inviável e talvez não seja até produtivo. Tá? O que se recomenda fazer nesse caso é o seguinte: digamos que você tem uma dívida técnica que é justamente a falta de testes, certo? Então você vai ter que pagar os juros durante um tempo. Então o que você faz? A cada funcionalidade que você for desenvolver nova, né, você vai cria alguns testes, talvez até alguns testes de mais de integração, envolvendo mais classes, né, para que você consiga ter uma cobertura de teste razoável. E aí você, para desenvolver a nova funcionalidade, você cria alguns testes só naquelas classes que você vai mexer e vai fazendo o TDD a partir dali. Então, aos pouquinhos, você vai aumentando a cobertura de teste de todo o seu código e vai melhorando, vai conseguindo refatorar com mais facilidade, porque vai ter os testes e etc. É fácil? Não, não é fácil. Muito porque, às vezes, aquelas classes do sistema, elas têm aquelas características de serem acopladas, de serem bagunçadas, de estarem sobrecarregadas de funcionalidades, e não é nem um pouco fácil criar teste para elas, tá? Mas é uma dificuldade que você vai ter que enfrentar, tá? Então, que crie um teste menos abrangente, né? Que se dê um jeito de ir conseguindo ali. Realmente é uma dívida que você vai ter que pagar, mas jeito tem. Tá? Já vi vários projetos começarem a utilizar o TDD do meio, certo? E fazer. Uma dica aí para quem trabalha com Java especificamente, tá? Tem um framework chamado PowerMock, que ele permite que você consiga, de certa forma, substituir as dependências, aquelas que são insubstituíveis dentro da classe, como variáveis locais, aquelas que não têm acesso externo. Né? Ele faz isso a partir de manipulação de bytecode. Né? Não recomendaria ninguém a usar esse tipo de framework num código que você está começando agora, mas para você testar um código legado que talvez não tenha como, né? Pelo menos até que você consiga trabalhar ele para permitir que você consiga substituir aquela dependência, talvez valha a pena. Tá? Uma segunda questão se o design fica por conta dos programadores, como que você controla a qualidade do código? Tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar é que assim, o TDD é uma técnica muito legal, muito interessante, mas não é a bala de prata. Então, normalmente, ele sempre vem combinado com outras técnicas. Tá? Então, por exemplo, uma técnica que ajuda nesse caso é a programação em pares. Ou seja, você não só tem um desenvolvedor ali, mas você tem outro que vai auxiliar que ele tenha disciplina para estar refatorando o código e etc. Uma outra técnica que pode ser utilizada em conjunto com o TDD é a inspeção contínua, que é o que? É você usar ferramentas de análise de código para que você sempre, de forma constante, tenha um feedback da qualidade.
Para Java tem o SonarQube, né, que é bastante famoso, que você pode, por exemplo, integrar numa ferramenta de integração contínua como o Jenkins, que, por exemplo, a cada build do código você vai estar regerando uma análise estática do código para verificar se, por exemplo, como que está a qualidade, as métricas em cima daquele código. E aí, por exemplo, se acender uma luzinha vermelha, você já bota os desenvolvedores para trabalhar. Olha, temos que melhorar essa parte do código, temos que melhorar aquela e etc. Certo? Então, sim, tem como fazer isso utilizando técnicas complementares. Tá? E a própria programação em par, ela tem uma rotatividade entre a equipe de forma que a equipe em si vai se auto-inspecionando. Certo? Bom, vamos então para a próxima pergunta aqui, que qual que seria a diferença entre o TDD e o BDD? Que é uma técnica aí que muita gente já ouviu falar. Tá? Futuramente vamos ter também uma apresentação aí sobre BDD que as pessoas vão poder saber melhor. A grande diferença é o seguinte: no TDD você cria os testes utilizando a linguagem, a própria linguagem de programação. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo em Java, eu vou criar meus testes em Java. Se eu estou desenvolvendo em C#, vou criar meus testes em C#. Certo? Só que esses testes são testes que o cliente não entende muito. Ele, é uma documentação, mostra os cenários, etc. Ok, muito bom. Agora mostra o código lá para o seu cliente, ele não vai entender nada. Né? Então o BDD é uma forma de você criar os testes, de você expressar os testes de uma forma mais amigável para o seu cliente. Tá? Vão ser da mesma forma testes automatizados, de forma que você consiga rodar aquilo e verificar se aquilo está funcionando. Só que o BDD ele utiliza uma linguagem, digamos assim, uma língua clara que o seu cliente pode muitas vezes ler e entender aquilo e em alguns cenários inclusive interagir adicionando novos testes naquilo lá. Então essa é a diferença do TDD e do BDD. Por essa característica, por exemplo, talvez não faça muito sentido você desenvolver uma classe de log com BDD, porque o seu cliente não interessa muito como que está fazendo o log. Interessa para ele são as regras de negócio. Então, se você tem uma classe com uma regra de negócio que, por exemplo, faz um cálculo, é um bom candidato a ser a você desenvolver com BDD. Por quê? Porque ele vai querer ver os casos de teste, os cenários que você colocou, e pode até ser que ele queira adicionar alguns cenários a mais ali, para ele realmente testar. É uma forma bem interessante de integrar o cliente no seu ambiente de desenvolvimento, integrar ele junto com a sua equipe, fazer ele trabalhar junto com a sua equipe. Eu diria que o BDD é um sabor diferente de TDD. Eu acho que o BDD é um estilo de TDD. Tá? Então eu classificaria, eu não diria que o BDD é uma coisa e o TDD é outra, mas eu diria que o BDD é um estilo de TDD. Tá? Que tem características próprias e por causa disso é mais aplicado em determinados cenários. Certo? Bom, vamos aqui à última pergunta que eu vou estar respondendo nesse vídeo, que é uma pergunta complicada de ser respondida, que eu acho que muitas empresas estão tentando responder ainda. Hoje em dia não existe um consenso de como se fazer isso. Cada equipe meio que faz de uma forma diferente. Tá? Como que se mantém a consistência da arquitetura com um TDD onde o projeto ele é feito classe por classe, tá? Então, assim, mais uma vez eu digo, para a questão de arquitetura, o TDD não é o suficiente, tá? Então, assim, você tem que ter mais alguma coisa. Não precisa ser muita coisa, igual o desenvolvimento tradicional, onde você tem meses fazendo design.
tá? Mas muitas vezes é interessante, por exemplo, você ter uma arquitetura de referência ou você ter uma arquitetura inicial. Muitas vezes, por exemplo, na iteração inicial do projeto, você faz aquilo que o pessoal chama de walking skeleton, né? Que é você utilizar uma funcionalidade para definir a arquitetura. Ou seja, você tem toda a equipe trabalhando junta para criar uma funcionalidade que aquela funcionalidade vai definir as camadas. Ou seja, ao invés de você ir trabalhar em cima de um diagrama, você vai trabalhar essas camadas, por exemplo, da aplicação e como vai ser a arquitetura. Você já vai pegar uma funcionalidade que seja arquiteturalmente significativa, né, ou seja, que cubra boa parte da arquitetura, para desenvolver aquela arquitetura. A diferença que ao invés de ser um negócio no papel, vai ser um negócio que já vai funcionar e já vai ser uma funcionalidade do sistema. Tá? E aí, inclusive, você pode aproveitar esse walking skeleton, né, essa funcionalidade. A minha amiga Rebecca Withsbrock, ela gosta muito do tracing bullet, né, ou seja, aquela bala que você atira que vai guiar onde as outras balas vão, né? Esse tracing bullet, ou seja, essa primeira funcionalidade vai guiar como as próximas vão ser feitas. E aí, nesse momento, você pode, inclusive, aproveitar para ver se a sua arquitetura está testável, vendo como que você vai fazer os testes de cada classe dentro dessa arquitetura. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe que faz a interface de persistência. Como que eu vou testar essa classe? Eu tenho aqui uma classe que é regra de negócio, mas ela precisa interagir com a classe de persistência. Como eu vou testar essa classe? Então é o momento de se trabalhar isso dentro do projeto. Tá? Você pode ter uma definição inicial de arquitetura? Pode. Tá? A minha sugestão é, faça alguma coisa de design macro, tá? Mas deixe o design micro com o TDD. Tá? E aí, nesse momento, você pode, inclusive, por exemplo, tem muita gente que às vezes eu escuto falando, não precisa de definir arquitetura, deixa a sua arquitetura emergir, né, a partir do TDD. Mas aí você vai ver o projeto que a pessoa fez, era um projeto Ruby on Rails, numa empresa que já tinha feito 5 projetos Ruby on Rails com arquitetura igual. É óbvio que nesse caso você não precisa ter uma definição inicial de arquitetura, porque a equipe já está acostumada com aquilo. A equipe sabe como seguir, como criar as classes e já tem uma arquitetura de referência muito forte que é o Ruby on Rails. Mesma coisa vale para o TDD e para o Java EE, para o C Sharp, né? Sei lá, estou usando o MVC, estou usando o framework .NET, né? Então ele tem um estilão de fazer. Que às vezes você não precisa ir lá e escrever um documento de arquitetura para escrever aquilo tudo de novo. Se a sua arquitetura tem requisitos não funcionais mais desafiadores em termos de escalabilidade, performance, sei lá, tem que lidar com muitos dados e tal, talvez aí você precisa, não definir uma arquitetura extremamente detalhada, mas pelo menos definir um caminho ou uma estratégia de como que você vai fazer isso. Infelizmente, essa questão da arquitetura não está muito bem definida ainda e tem várias empresas que fazem de formas diferentes. Tá? Mas, assim, isso que eu falei é uma das alternativas e tem outras formas de fazer isso daí. Tá? Mas é mais uma vez que eu digo, o TDD sozinho ele não vai salvar a sua vida, ele não é suficiente para o design de arquitetura, por exemplo. Mas, junto com outras técnicas, com certeza ele pode ter um papel muito importante dentro do design, dentro do projeto de um software. Tá ok? Então é isso. Essas foram as dúvidas que eu recebi. Se tiver, mande mais coisa que de repente eu posso fazer um segundo capítulo aí dessas dúvidas. Muito obrigado e continue assistindo aí o canal.